Olá! Vamos continuar trazendo alguns pontos importantes sobre a reforma tributária. Aqui vamos tratar hoje um pouquinho sobre uma questão que preocupa muitas das empresas, né, Josi? A questão dos créditos acumulados. Como que eles vão ficar dentro da reforma tributária? Primeiramente, se falando de ICMS. Então, como funciona hoje? Hoje, as empresas que têm aí um saldo credor que pode gerar um crédito acumulado, é possível fazer um pedido diretamente à Cefaz de cada estado. Falando mais especificamente do estado de São Paulo, temos a figura aí do ECREDAC. Em cada estado tem, né, sua forma específica de fazer essa recuperação. E esse valor, normalmente, ele fica disponível para a empresa usar de algumas formas. Dentro do estado de São Paulo, pode ser pago o ICMS na importação, pode pagar fornecedores. Existem algumas formas bem interessantes de usar esse valor a partir do deferimento aí do pedido por parte da Secretaria da Fazenda de cada estado e mais especificamente de São Paulo. Quando nós olhamos um pouquinho mais para o viés da reforma, existe uma previsão de como, né, na virada do ICMS lá, a partir de 2033, e as empresas que têm esse saldo credor, como vai ficar? Está estabelecido ali dentro de um projeto de lei que ainda não foi aprovado, mas é o mesmo que trata do comitê gestor, ele está bastante em discussão e ele prevê alguns itens, né, bastante importantes nessa virada de chave. Então, a empresa vai perder o crédito que ela tem? Não. O valor está previsto que vai ser devolvido para o contribuinte, porém, em 20 anos. Então, é verdade, né, o que se veicula que vai ser devolvido em 20 anos. Isso é o que está previsto no projeto de lei. Sendo aprovado, é um tempo muito longo para a empresa esperar esse valor ser devolvido, né? Então, independente do valor, se ele é relevante, se ele não é, esperar 20 anos para receber um valor de volta, que hoje a empresa pode já imediatamente ter acesso, claro, passando por um processo, né, com algumas etapas, uma burocracia, uma certa burocracia, mas que tem sido, né, rápido com os processos que nós temos acompanhado, faz todo sentido. Já fazer esse pedido hoje e tentar se recuperar desse valor. Até mesmo porque com a entrada da reforma o valor vai ter que ser homologado, né, Ju? Exato. E um item importante que aí também é uma dúvida, né, de muitos dos nossos clientes, né, o que a gente tem visto também de discussão. E os créditos do SIAP, como que eles vão ficar? Eles também serão devolvidos nesses 20 anos ou tem alguma outra previsão? Bom, na verdade, a previsão para os créditos de SIAP é que eles continuem a ser utilizados de forma remanescente. Então, ele vai sair um pouquinho da figura da devolução imediata a partir da homologação em 20 anos, né? Você vai poder continuar usando esses créditos remanescentes. Então, muda um pouquinho aí também, porque também esse valor vai ficar retido aí como se fosse, vamos terminar de usar todos os créditos que eu tenho hoje de SIAP já aproveitados e deixar ele ali até ele terminar de fato por completo. Bom, além do ICMS, nós temos também a figura do PIS e da COFINS, né? Então, PIS e COFINS numa realidade um pouquinho mais próxima, então a partir de 2027 ele se extingue. E aí, como que você entende, Ju, que ele vai ficar, né? E quais são os impactos que as empresas poderão ter? O PIS e COFINS, como a gente trouxe, é muito mais simples, né? Então, os créditos poderão ser compensados com o CBS normalmente, eles não precisam ser homologados como o processo de ICMS, porém a gente tem alguns destaques, né? Alguns impostos e benefícios, né? Eles vão estar sendo extintos, né, no caso do PIS e COFINS, e alguns benefícios, como, por exemplo, o próprio Reintegra. Então, a gente chama atenção aqui nesse momento para as empresas aproveitarem, monetizarem esse crédito, né, então fazerem os processos administrativos, fazerem a compensação das empresas que são exportadoras, né, então se beneficiando aqui do Reintegra, e outras questões, né, a gente tem uma série de jurisprudências, entendimentos em relação aos créditos relacionados ao conceito de insumo. Então, muitas empresas, muitas vezes não estão se beneficiando dos créditos da forma que poderiam. Então, revisitar os últimos 5 anos, né, permitidas aí pela legislação e conseguir monetizar esse crédito, né, de PIS e COFINS. Então, com a CBS, a gente vai poder, né, continuar compensando também. Na CBS tem algumas questões diferentes. Hoje no PIS e COFINS a gente pode compensar basicamente todo o crédito que for acumulado com outros tributos federais, então como imposto de renda,
INSS e outras questões. Alguns créditos específicos dentro da CBS não poderão ter essa compensação cruzada. Eles precisarão ser compensados apenas com a própria CBS. Então, é um outro ponto de atenção. Isso mesmo. Então, por mais que os créditos de PIS e COFINS possam ser compensados com a CBS, né, olhar um pouquinho para esses detalhes é de extrema relevância. Então, assim, o conceito de insumo, né, que a gente fala, o novo conceito de insumo, que nem é tão novo assim, já é desde 2018, ele vale muito a pena ser estudado, né, e tentar colocar ele em prática dentro da empresa, principalmente para os últimos 5 anos, e de repente já aproveitar esse valor que sua empresa pode estar perdendo atualmente. Né? E aí um outro item que é importante é justamente essa questão. Com a entrada da reforma, os créditos serão mais amplos, então, consequentemente, a sua empresa poderá ter mais créditos e talvez nem seja necessário usar os créditos aí advindos de PIS e COFINS, e por mais que sejam mais amplos, eles não vão poder ser compensados da mesma forma que hoje PIS e COFINS são compensados. Então, vale super a pena revisitar os últimos 5 anos, fazer o levantamento desses valores e fazer as compensações com outros tributos já na atualidade e entrar com a reforma aí de uma forma um pouquinho diferente, já com a sua parte tributária um pouquinho mais limpa dos tributos antigos e entrar com a tributação nova. E transformando isso em caixa, né? O que é importantíssimo também para o empresário se preparar com a reforma tributária. E se você precisa entender melhor sobre as questões de crédito na sua empresa, os impactos da reforma tributária, ou precisa desse apoio para visualizar os créditos que possivelmente sejam, né, represados dentro das suas apurações, entre em contato conosco, acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima. Até a próxima.